Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. 50 anos é muito tarde para começar a investir na bolsa? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com você sobre começar a investir na bolsa depois dos 50 anos. Eu tenho 52 anos. Eu vou dar um testemunho nesse vídeo que é muito importante, eu acredito que vai te ajudar muito. Fica até o final. Se você conversa com algumas pessoas aí que começaram a investir na bolsa, que começaram a praticar algum esporte, ou começaram alguma coisa depois de uma certa idade, e ela com certeza vai dizer assim, puxa, se eu tivesse começado antes. Eu geralmente escuto essa frase, ou às vezes até falo, né? Puxa, se eu tivesse começado antes fazer tal coisa, talvez seria, hoje eu estaria numa situação um pouco melhor, minha saúde, etc, etc. Mas não tem como você retornar o tempo. Não existe, né, aquele filme lá De Volta para o Futuro, você de volta para o passado e regredir e fazer lá aquilo que você deixou de fazer. Infelizmente ou felizmente não tem. Eu comecei a investir então com 51 anos. Agora esse final de ano agora faz então um ano que eu estou na bolsa. Eu quero compartilhar com você alguns erros que eu fiz, alguns acertos e no final quero dizer se vale a pena ou não vale a pena começar a investir depois de uma certa idade. Lembrando que eu vou falar a partir da minha experiência, pode ser que você tenha outra experiência, que você acumulou patrimônio de outra forma, pode ser que você está em outra situação mais confortável ou menos confortável do que a minha. Pode ser também que durante o vídeo eu espero que tenha aí algum insight aí para você, te ajuda de alguma forma. Lembrando também que você que não tem essa idade, ou você que tem mais de 60 anos, 70, 80 anos, ou você que tem mais de 80 ou menos de 20 anos, enfim, esse vídeo eu acredito que vai te ajudar aí a pensar um pouco sobre a questão de educação financeira e principalmente a acumulação de patrimônio e também investir na bolsa. Quando eu comecei, eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem sobre investimento na bolsa, bolsa de valores. Eu assisti alguns vídeos, pessoas falando sobre que era possível começar com X valor, mas eu imaginava que era alguma coisa assim mais emocionante. Se você assistiu alguns filmes, as pessoas fazendo aqueles movimentos, mas aí com o tempo eu percebi que não tem tanta emoção assim, né? Que você tem que ser um pouco mais racional. Então essa ideia da emoção no início que eu comecei, ela não existe, né? Na realidade, o legal, eu tô quase chegando a esse momento, é você olhar na carteira e não ter aquela emoção de que se a carteira está no vermelho, você fica triste, se a carteira, se todos os ativos estão ali rendando, você fica feliz. Não, na realidade você usa um pouco mais o raciocínio, usa um pouco mais a razão e não tão emoção. Então investir na bolsa de valor não é algo assim emocionante, tá bom? Se você quiser emoção, você vai andar de skate. Se quiser emoção, você vai fazer outras coisas que te dão emoção. Bolsa de valores não vai te dar emoção, pelo menos é o que eu estou conseguindo. Outra coisa assim que foi desmistificada já nos 2 primeiros meses foi a questão da dificuldade. Algumas pessoas acham que é muito difícil investir na bolsa de valores. Na realidade não, viu? Se você tiver aí, por exemplo, uma conta digital, Banco Inter, XP, Nubank, C6 Bank, enfim, qualquer conta digital. Ou se você tem, por exemplo, uma conta num banco aí, você olhando no seu aplicativo vai aparecer com certeza um local lá onde está escrito assim, perfil do investidor, ou ative a sua conta de investidor, uma coisa parecida, você clica ali, vai seguindo os passos, já consegue investir. Então assim, é muito fácil, não é difícil. Investir na bolsa é muito fácil. O difícil, que eu tô achando, é você acertar, né? As pessoas falam aqui, alguns canais falam, eu vou repetir, né? Você acertar o cu da mosca. Ou seja, você acertar quando a ação está embaixo, no fundo, né? Então as ações elas ficam oscilando, principalmente as ações. Os fundos imobiliários, alguns ativos não. Mas, por exemplo, criptomoeda, bitcoins, por diante. E ações, elas ficam flutuando, elas ficam oscilando. Então, seria o legal, fantástico, quase ninguém consegue fazer isso, pelo menos muito difícil fazer, e acho que você não tem que tentar fazer isso, principalmente no início,
É você acertar quando a ação está bem abaixo, bem baixo, né? Por exemplo, vamos dizer assim, vou pegar uma ação que eu tenho na carteira. Por exemplo, eu tenho a Petrobras. A Petrobras, ela chegou a 37 reais. E hoje ela está a 21 e alguma coisa. A última vez que eu vi ela estava a 21. Então seria, vamos dizer que ela para em 21 e não cai mais, né? Então a baixa seria quando ela está em 21. Então você compra ela ali quando ela está em 21. Então ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando ela chegar lá em cima, se você quiser desfazer, você ou desfaz de toda a sua posição, né, que é o total de ações. Vamos dizer que você compra aí 100 ações, então você desfaz de todas as 100 ações que você comprou quando ela chegar lá nos 30 e poucos. É um exemplo, né? Ou você simplesmente vende o total e recolhe o lucro, né? Você faz o lucro, que a gente chama. Ou seja, você vende aquilo que ela subiu. Então vamos dizer que você comprou ela a 20 reais, comprou 100 ações a 20 reais. E aí você gastou 100 ações a 20 reais, vai dar 2 mil, é isso? Era 2 mil. Então você pagou 2 mil, 2 mil? 2 mil. Então você pagou 2 mil pelas ações. Aí ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, de repente ela chega a 40. Então você tem, em vez de 2 mil, você tem 4 mil. Aí o que você faz? Você vende, em vez de 100 ações, você vende 50, você recolhe o lucro e deixa lá os 2 mil investidos, tá bom? Mais ou menos é assim. Então, não é difícil aprender a investir. Difícil é você acertar exatamente quando ela está abaixo ou você acertar e vender quando está acima, se você quiser vender. Outra coisa que é muito difícil é você controlar o que a gente chama, pelo menos para mim, tá? É você controlar o que a gente chama de reservas, né? Existe reserva de oportunidade, por exemplo. Agora, atualmente, a bolsa está em baixa, no momento de você comprar. Se você tem reserva de oportunidade, mas se você não tem, como é que você vai comprar? Então não tem como. Eu posso gravar um vídeo falando especificamente sobre reserva de oportunidade, reserva de emergência e também existe a reserva de valor. Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Só para tentar demonstrar. Outra coisa que para mim é um pouco, não é difícil, mas que eu acho chato, é ficar lendo relatório. Se você gosta de ler relatório, a investimento e análise de empresa é a sua praia. Eu não gosto de ficar lendo relatório. Eu sei que é importante, algumas empresas eu dou uma olhada no relatório, gosto de vídeo, gosto de ver pessoas falando sobre as empresas. Estou fazendo um MBA, né? Dentro desse MBA que eu estou fazendo, tem uma plataforma chamada AGF+. Essa plataforma é bem legal, que lá você tem os seus ativos, você consegue ver qual ativo que está mais propício para você, tem recomendações, né? Qual ativo que você deveria comprar ou não comprar. Eu vou deixar o link dessa plataforma na descrição do vídeo. Então, assim, eu não gosto muito de ler relatório, mas eu consigo fazer outras coisas. Eu estou dizendo tudo isso só para tentar responder a pergunta. Em um ano de investimento, eu aprendi muito. Só o fato de eu saber mexer com os aplicativos, entender, por exemplo, agora, a Petrobras, o Banco do Brasil, as empresas estatais, elas caíram bastante. E eu consigo dizer assim com uma certa naturalidade e com um pouquinho de conhecimento por que essas empresas estão em baixa e se deve comprar ou não deve comprar, devo manter ou não devo manter na carteira. Então esse conhecimento ele é muito importante. E mesmo que eu falei no início, que quando você começa a investir com o tempo, não se transforma uma coisa assim emocionante, mas é muito legal você ver seu patrimônio e ver seu patrimônio ou aumentando ou diminuindo, mas você percebe que as ações, a bolsa de valores, você pega qualquer empresa, a maioria das empresas, às vezes ela cai, então vamos dizer que ela cai durante um ano, durante uns meses, aí ela cai 5%. Mas se você olhar com o tempo, ela aumentou 6%. Depois ela cai 4%, depois ela aumenta 7%, depois aumenta, sabe? Não é a maioria das empresas, quando fala em empresas boas, ela não faz assim, não desce e vai cair até o fundo, a não ser que seja a Oi, né? A não ser que seja
A não ser que sejam empresas aí que vai aparecer aqui, que são duas empresas que estão numa situação muito difícil. E ela vai, então, caindo, né? E vai até o final, a não ser que seja o IBR, né? Ou a IRB, né? São as empresas que estão aí muito difíceis. Mas a maioria das empresas sólidas, ela cai, mas com o tempo, então, ela vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim e vai subindo. Ou seja, você vê que seu patrimônio, ao longo do tempo, ele não vai cair. Sem contar a questão dos dividendos. Então, assim, não é uma coisa emocionante, mas é uma coisa interessante. E também a questão da liquidez, eu acho isso muito legal. De repente você precisa aí, você tem 100 mil, 200 mil, 300 mil investido. De repente você precisa desse dinheiro, questão de 2, 3 dias depois você consegue ter esse dinheiro em mão. É diferente de você ter, por exemplo, um imóvel que para você vender você demora tempo. Então, respondendo a minha pergunta, eu sempre acredito que há tempo sim de você fazer várias outras coisas que você não fez no passado. Então, se de repente você nunca investiu na Bolsa de Valores, mas você tem 70 anos, 80 anos e você quer investir, qual que é o problema? Começa a investir. É claro que tem uma coisa que é muito interessante falar também. Diz que existe duas pessoas na Bolsa de Valores. Aquele que já perdeu dinheiro e o mentiroso. Então, se eu dissesse para você, ó, durante esse ano aqui, eu não perdi dinheiro nenhum, eu estaria então sendo mentiroso, que realmente você vai perder. Mas não é perder dinheiro no sentido assim de você diminuir seu capital. Hoje, por exemplo, se eu mostrar minha carteira, ela ainda está na soma total, ou seja, durante os 11 meses, ela está positiva. Mas nos últimos meses, mas 3 meses para cá, nos 3 últimos meses, ela foi baixando bastante. Então, se contar só nesses 3 meses, ela está negativa. Mas somando os 12 meses, ela está positiva. Claro que eu não tenho só ações, né? Eu tenho também fundos imobiliários. Eu poderia, de repente, estar falando para você um pouquinho sobre fundos imobiliários. Mas o objetivo desse vídeo é responder para você se você tem X idade, você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos e você quer investir na Bolsa de Valor, esse é o momento. Comece já hoje. Deixa eu te falar. Deixa aí nos comentários do vídeo se você acredita que é possível um trabalhador comum, uma pessoa que não recebe um super salário, em 4 anos, juntar e investir R$1 milhão. Um forte abraço, até a próxima. Fui, tchau.